Cadê onde é que a gente tá indo? É isso aí, Estúdio do Cais, ali na Binário do Porto. Estúdio do Cais. Eu só sei que eu vou chegar e tirar foto. Moral, a maquiagem é muito chique pra mulher. Espinha, acabou a espinha. Vamos lá, jovem. A gente está aqui no Rio, no Estúdio Cais, fazendo o press kit dos meninos. A gente está chamando de a cereja do bolo, porque de todo o nosso trabalho de rebranding, essa é a última peça que falta. Minha função é muito simples, é transformar isso tudo em imagem para os meninos poderem trabalhar. E a gente fez um editorial com foco exatamente em qualidade, em nitidez, em ter realmente o rosto deles limpo, lavado, sem muita máscara, sem muita luz quebrada. A gente está tentando agregar os elementos de tecnologia, enfim, todas as coisas de cyberpunk, todas as nossas referências vão colidir nesse ensaio. Os meninos são muito leves, muito suaves, tem um trabalho foda e fiquei muito feliz de ter feito esse trabalho. Mais um pra conta, só vamos. Gostou, pai? Tudo certo? Muito bom. Vamos! O Photoshoot foi um momento chave da nossa virada de marca, em que a gente ia saber se a nossa marca estava dando certo, se aquilo que a gente estava pensando estava realmente surtindo efeito, porque ali a gente ia ver um resultado concreto com os meninos em cena, né? O rebranding ele se fazia necessário porque o Cat Dealers, não só como pessoa, mas como artista, tiveram uma evolução muito grande nesse período de 3 anos, desde o seu boom inicial. A gente cresceu, né? E eu acho que com o nosso crescimento é natural que a gente queira mudar a maneira que a gente se apresenta, assim, né, em geral. Foi em cima disso que a gente iniciou o processo todo, né, fazendo com que mostrasse a evolução do projeto Cat Dealers e de como ele se apresentaria daqui para frente, tendo em vista que teríamos uma série de turnês internacionais e o produto tinha que se internacionalizar também. Primeiro foi uma questão de necessidade, e aí assim que surgiu essa necessidade, a gente começou a avaliar que de fato o projeto cresceu, então a gente precisa fazer com que esse projeto continue passando para as pessoas esse crescimento, esse amadurecimento. O rebranding, ele marca um momento novo nosso, assim, até pessoal, assim, pessoalmente falando. É um Cat Dealers mais velho, assim, mais maduro, eu acho. O que a gente tava meio perdido é o seguinte: o nosso show tá ficando muito bom, as músicas estão de nível altíssimo, só que o nosso material não tava acompanhando. Então, como eles fazem show tanto na Ásia, Europa, Estados Unidos, tem muita linguagem que não tava conversando. A gente precisava fazer com que essa marca tivesse uma dimensão à altura das marcas internacionais. Então, uma coisa que a gente reparou muito é que às vezes os line-ups saíam com muitos nomes e a marca estava perdida ali no meio porque ela não tinha uma boa visibilidade, ela não tinha uma boa leitura. A gente buscou não só trazer referências novas e que a gente estava a fim de aplicar no projeto, mas coisas que realmente fossem sólidas e que fizessem sentido junto com a história do Lug e do Pedrão. A gente trouxe bastante coisa do cyberpunk. A gente tentou criar um aspecto futurístico, só que dentro do mundo atual, né? Então, assim, a gente não foi muito além. O cyberpunk, ele não é o futuro. O cyberpunk é um pós-apocalíptico, né? Por exemplo, robôs, a gente tem muita referência de material robô, o cinza, cores também, a gente tem bastante cores vibrantes dentro da nossa marca que vai ter esse destaque para mostrar essa parte tecnológica, né? Dentro do nosso brand, né, a gente está tentando aplicar já alguns conceitos. E a Seatbelt, né, que foi uma música que acabou de ser lançada, a gente já começou a buscar isso, né, essa referência. Então, eu criei como se fosse um toca-disco, né, vinil antigo, e eu fiz um remake dele, já como se fosse totalmente digital, mas que é uma coisa que pode funcionar hoje em dia.
Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. Um brasileiro que mora em São Paulo e viajou para a Itália. O paciente é um homem de 61 anos. Depois de uma viagem de 12 dias a trabalho na Itália, ele foi para Paris. O impacto do coronavírus na vida de todos os cidadãos do mundo é algo imensurável, né? Eu percebi que as coisas iam mudar o dia que o Ultra foi cancelado. Acho que pra mim foi o dia, assim, o dia D. A gente conversando internamente, o show foi cancelado de Miami, cancela toda a tour dos Estados Unidos. Foi criando uma tensão muito grande em relação a isso. Foi um momento muito complicado, imagina, porque a gente colocou ali um trabalho de muitos meses. A gente teve que segurar tudo de uma hora para outra. E todo mundo sem saber o que estava acontecendo. Ninguém podia dar nenhuma resposta. Era questão de tempo para que tudo fosse afetado. E aí a gente viu o efeito dominó, né? Praticamente todos os shows da segunda quinzena de março, abril, maio, e até hoje a gente tem a incerteza de se os shows de junho vão acontecer, se de julho vão acontecer. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Acho que o lado bom disso tudo é a gente estar podendo ficar mais com a nossa família, a gente tá descansando mais, que a nossa vida é uma vida bem corrida, viagem muito corrida. A gente tá fazendo muita música, estamos ficando em casa o dia todo. É um momento que, de fato, a gente tem que se cobrar para criar algo, né? Não adianta simplesmente ficar na ociosidade. A gente agora está usando muito esse período, tanto para a parte musical, praticamente 6, 7 músicas saindo nessas 3 semanas, mais agora o show novo, mais novos momentos, né? novos visuals, novos momentos para o show. A gente fez algumas linhas de live diferentes, como o Dark Side of the Cat, que é uma linha um pouco mais underground, que a gente não costuma tocar nos nossos shows, mas que a gente gosta. Está no processo de desenvolvimento da tour do Cat House, que vem inicialmente para 2020, mas agora com certeza para 2021, mas que já está sendo produzido e elaborado agora. O importante é não deixar esse tempo ser uma pausa, né? Quarentena não é férias. Hoje ainda é aniversário desse carinha aqui, comemorando 3 anos de idade, no meio dessa pandemia maluca. Está sendo, ao mesmo tempo que desafiador, bastante prazeroso ter esse tempo todo com eles. Então, sem dúvida nenhuma, tudo tem seu lado bom também. Dá um tchauzinho lá. Tchau! Com certeza o retorno é uma coisa que a gente tem pensado muito. O show, ele é o coração do projeto e é uma parte que os meninos valorizam muito, eles gostam muito do show, eles se preocupam muito com o show. A gente tá com uma saudade enorme do show. Tá com saudade de ver energia, né? De ver a galera vibrando. De sentir também as coisas que a gente faz no estúdio, se elas funcionam ou não. Então, já perdemos muitos outros projetos, como o Lollapalooza, que era um projeto de grande expectativa que a gente tinha agora no mês de abril. Se a gente conseguir retornar em setembro, a gente estaria retornando praticamente na Fosfera que Boa São Paulo, que é um dos grandes festivais do ano também. É meio chato não saber quando que vai voltar, mas eu, pelo menos, assim que anunciarem a volta do show, pode ser onde for, eu estarei lá. Acho que vai ser um momento de celebração muito grande. Eu acho que a energia do público vai ser algo assim meio fora da normalidade. Acho que as pessoas vão precisar extravasar mais do que nunca. É uma das coisas que dá mais vontade, na verdade, de fazer o que a gente faz, é você tocar e ver as pessoas felizes com você tocando e felizes de que você tá ali, você tá trazendo um momento bom pra elas. A galera aqui no Brasil e lá fora, eles vão ter uma oportunidade de enxergar um show novo, sabe? Assim, com uma dinâmica nova, com acontecimentos novos, momentos novos. Vai ser um momento de muita empolgação. Eu, pelo menos, estou muito animada. Eu fico vendo as lives e eu já fico pensando, cara, eu preciso ir pro show, cadê o show? É uma parte muito especial do projeto que com certeza eu tô morrendo de saudade. O show ali ao vivo, ele é como se fosse uma comunhão, assim, uma grande comunhão, uma troca de energia gigantesca, é quase como se fosse um ritual, sabe? E tiraram isso do nada, né? Então a gente tá sentindo falta disso, isso deixa a gente um pouco pra baixo, a gente fica um pouco mais deprimido em casa, e a gente quer muito que volte logo, porque a gente precisa dessa energia, porque é isso que move a gente hoje em dia, né? Sem ela parece que tá faltando um pedaço no álbum. Aqui no Rio Grande do Sul não tem tanto festival grande e acaba que não tem tanto pessoal aqui que a gente pode encontrar, assim, fã-clube e tudo mais. Então eu acabei mais viajando, né? Eu fui... Ah, olha ali!
E aí, rapaz? Matar a saudade do vídeo. Tem que ir no Tomorrowland, hein? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Olha! Como estás? Ai, do filho da mãe! Não, meu Deus! Ai, gente, que saudade! E a minha cara, como é que fica com vocês aparecendo do nada? Vou levar um pouco de água. Peraí, que não posso ir. Eu andei toda tremendo aqui. Ai, tô nervosa, querida. Pô, que legal, velho. Ah, taca mais em mim, ai, gente, vocês são demais. Sério, eu nunca vou ser capaz de agradecer todo esse carinho que vocês têm. Nem a gente vai ser capaz de agradecer todo o carinho que vocês têm pela gente, pô. De verdade. Valeu, galera. Beijão. Tchau. Eita. Você anda com Catinhas. Catinhas.